Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma linha de hoje, que é a chegada dos portugueses, né? O rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, ordenou a Pedro Álvares Cabral, tá vendo? Que partisse para as Índias. Ele tinha que ir para onde? Para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição de Cabral chegou ao Brasil afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama. O homem que deu a rota acabou não chegando no lugar que ele mandou. No dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem, acabou chegando ao Brasil. Ó. Então, o Brasil já fez mais um aninho. Estamos no mês de maio. Então, o Brasil já completou mais um aninho. Tá vendo? Foi descoberto o Brasil neste dia. Pararam sem querer, querendo no nosso Brasil. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, Pedro Álvares Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados no dia 24 de abril. Eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro. Atualmente, passou a ter o nome de Bahia Cabralha, que foi o navio dele que desembarcou lá, no estado da Bahia. Tem lá, tá, gente? Quem for visitar lá, no estado de Bahia, vai ver lá, Bahia Cabralha. Ao chegarem à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem chamaram de índios. Lembra da nossa aula dos índios? Então, todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra Pero Vaz de Caminha. Lembra que eu falei sobre ele na aula dos índios? Quem descrevia sobre os índios? Esse assunto era para vir antes dos índios. Os índios era para ser depois da chegada dos portugueses, né? Que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, nossos índios. Sendo Portugal um país católico, que descobriu aqui, era do país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote. O sacerdote é um homem que se veste com a roupona assim, sabe? De frei, né? Então, como era o nome desse frei? Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, por isso tem o nome de Coimbra, tá vendo? Que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graças pelo descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha. Olha só o desenho, a foto, aliás. Ele aqui na frente, ó, botou a cruz, né, para fazer a missa, os índios olhando, né, sem entender o que é isso, né, representação da primeira missa no Brasil, e o quadro de Vitor Meirelles, que ele pintou, certo? Vendo? Então, muitas coisas a gente for aprendendo com os portugueses, a falar, a se vestir, certo? For aprendendo a fazer missa também. For aprendendo o jeito, né? Então, vamos lá para outro assuntinho. Olha a divisão imaginária, isso aqui, certo? Somente para dizer que o domínio espanhol é o maior aqui, domínio português só isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas. Náuticas é de navio, gente. Esqueci a palavra. Marinha, certo, gente? Náutica é viagens náuticas, né? Técnicas náuticas são quando eles pegam as pessoas
e vão navegar para fazer alguma coisa, para descobrir, para vender seus materiais, fazer comércio, certo? Então vamos lá. Tem a ver com navios, tá? Náuticas. E passaram a competir pelo domínio das terras. Os dois aqui, ó. Espanhol, né? Domínio espanhol, domínio português. Certo? Só que a Espanha estava com um domínio muito grande aí. Porque não dividiu meio a meio, né, gente? Coisa feia, né? Ficar com a parte maior. Então vamos lá. Continuando. Para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países esse acordo é chamado disso aqui, ó. Tratado de Tordesilhas. Posso botar uma pergunta. Qual era o acordo que os dois países tinham? Aí você diz Tratado de Tordesilhas. Responde lá. Certo? Olha, chamado de Tratado de Tordesilhas. Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou chamado de parte oriental ou ocidental. Leste e oeste, tá vendo? Esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou a descobrir a leste do marco estabelecido, um meridiano, pertenceriam a Portugal e as do oeste à Espanha. Então, veja. Então, tudo daqui ia pertencer a Portugal e tudo daqui ia pertencer à Espanha. Certo? Então, aqui. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que esse território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França, 3 países aqui, ó, não gostaram desse Tratado de Tordesilhas, não, essa divisão não. Então, o que começaram a fazer? Desconsideraram esse acordo que eu falei agora e passaram a piratear terras e contrabandearem nossa maior riqueza, na época que era o pau-brasil. Então, olha, eles não gostaram dessa divisão. Eles disseram, eu quero também. Vamos lá, vamos também fazer alguma coisa aí. Vamos pegar a riqueza deles. Vamos arengar também, tá vendo? Nossos nomes, os nomes que nosso Brasil teve até chegar a ser Brasil. Vamos lá? Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani, que é dos índios, essa língua é dos índios, tá? Tupi-guarani, é simplesmente Pindorama. Lembra que eu passei para vocês assistir, né? Quando a gente estava aprendendo sobre os índios, assistir o videozinho sobre o Pindorama. Quem quiser, eu boto lá no grupinho de novo, certo? Que passava na TV Cultura. Pindorama era o nome que os índios deram ao nosso Brasil. Era Pindorama. Quem chegasse aqui, os índios iam dizer Pindorama ao nosso Brasil. Ia chamar o nosso Brasil de Pindorama. Como é o nome daqui? Como é o nome dessa terra? Pindorama. Vamos lá. Quando chegou aqui, Cabral chamou o território de Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. Então, Cabral chamou primeiro aqui de quê? Terra de Veracruz, certo? Primeiro ele chamou disso. Porém, Pedro Vaz de Caminha, escreveu as cartas ao rei chamando de Ilha de Veracruz. Quando ele estava escrevendo, ele achava que o Brasil parecia com uma ilha, né? Por haver muitas águas aqui ao redor. Aí ele achava que era uma ilha. Então disse que era a Ilha de Veracruz. A gente chegou aqui, Ilha de Veracruz, e os índios são assim, assim, assim. Certo? Aí disse que era ilha. Pois a tripulação acreditava que essas terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias.
No dia 2 de maio, a Esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirido às especiarias. Então, Pero Vaz de Caminha deixou as terras do Brasil na segunda missa, né? Dia 2 de maio, Esquadra de Cabral. Deixou a celebração, tá vendo? Na segunda missa ele deixou e foi para as Índias vender as especiarias que tinha lá na navegação dele. Foi para a Índia mesmo de verdade agora. Onde deveria manter o seu comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo percebeu-se então que haviam descoberto uma grande terra. Aí passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Esse Brasil é grande, então vamos botar o nome dela agora de Terra de Santa Cruz, é Terra de Santa Cruz agora. Pois o rei português, ao escrever para as autoridades católicas, usou a expressão de Terra de Santa Cruz. Chegou aqui na Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil, da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, sendo retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Tá vendo? Por causa dessas plantinhas aqui, ó. Tirava aqui do caule essa tintura forte. Estavam lucrando muito o Brasil, aí disse, vamos chamar de Brasil. Por causa desse comércio muito bom que estavam vendendo na Europa, certo? Mais à frente, em 1815, Dom João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a independência de 1822, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Já em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil, nome que seguiu até 1967, com a ditadura militar que o modificou para a República Federativa do Brasil, nome válido até hoje. Então, o nome válido até hoje é República Federativa do Brasil, certo? Então, é essa a nossa aulinha de hoje, tá certo? Por fim, é o Brasil, certo? Viu que primeiro foi o quê? Terra de Vera Cruz, primeiro, depois Ilha de Vera Cruz, para pensar que era uma ilha, né? Pero Vaz de Caminha pensar que era uma ilha. Depois foi Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil, por causa do comércio do pau-brasil. Não é isso? Pau-brasil. Vamos agora responder as atividades da página 31 e 32. Certo? Um beijão para todos e boa atividade aí. Fique com Deus.